Olá, gente querida que nos acompanha sempre no nosso Momento Lobo da Costa. É um prazer estar novamente com vocês, ainda mais hoje que nós temos aqui uma presença importante, que é o Darcy Cunha, que veio conversar conosco sobre poesia, sobre a vida dele também, sobre aspectos importantes e, claro, que sempre sobre o nosso Francisco. Elvira também, ela geralmente está interligada ao que a gente conversa e vai ser uma conversa ótima, eu espero que vocês gostem. Bem, o nosso convidado, ele está aqui no nosso livro Calendoscópio Lobiano 2, na página 41, vocês poderão ter acesso à poesia que o Darcy compôs especialmente para o nosso livro. Então, o Darcy é poeta e agora vamos ver mais coisas. E eu acho que ele já também é um lobiano. Agora, então, vamos conversar com o nosso querido poeta Darcy Cunha. Então, aqui já se encontra o nosso querido amigo, companheiro dos saraus lobianos, que é o nosso querido poeta Darcy Cunha. Tudo bem, Darcy? Tudo ótimo. Ah, que bom. Então, agora vamos conversar primeiro sobre o Darcy. Quem é o Darcy Cunha? Eu sou engenheiro agrônomo, nasci em Arroio Grande em 1956. Exerci minha profissão pelo Brasil lá fora, trabalhando como engenheiro agrônomo. E desde muitos anos já comecei a fazer anotações de literatura e assim eu acabei entrando na vida literária a partir de 2002. Eu morava em Campo Grande quando lancei meu primeiro livro em 2002 e foi meu ingresso na literatura, mas eu sou engenheiro agrônomo, essa é a minha formação profissional. Está bem, ótimo. Nós temos outros engenheiros, não agrônomos, mas de outra especialidade, que também transitam pela poesia. Isso é ótimo, né? A poesia, como a música, é algo que inebria, né? A alma, o sentimento e faz com que haja muitos poetas maravilhosos que não são propriamente ditos de formação acadêmica em letras, literatura, etc. Então deve ser igual ao teu caso. Mas, e assim, Darcy, desde quando estás aqui em Pelotas? Eu vim para Pelotas, na verdade, quando eu saí do interior da Arroio Grande, ainda jovem, com 19 anos, eu vim para Pelotas e aqui eu me formei em 85. Sim. E quando eu me formei, eu fui morar em Minas Gerais, trabalhar, depois voltei para Pelotas, depois fui morar em Camaquã, depois morar em Carazinho, depois morar em Uberlândia, depois em Mato Grosso do Sul. Enfim, fechando, eu trabalhei em 18 estados do Brasil como engenheiro agrônomo. Em 2010, eu já havia voltado, eu voltei em 2009 de Campo Grande para morar em Porto Alegre, e aqui eu ingressei em outra empresa que me deslocou para morar em Pelotas. Eu sempre tive residência em Pelotas. Sim. Meus pais moraram aqui, eu tinha irmão que morava aqui. Então, em 2010, eu voltei para Pelotas para trabalhar numa empresa que era aqui na região. Depois eu saí dessa empresa, fui trabalhar no governo e fui para Porto Alegre novamente e acabei voltando de Porto Alegre em 2016, 2020, na verdade. Eu voltei no advento da pandemia, e eu parei de trabalhar em janeiro de 2020 e vim definitivamente para Pelotas. Tá bem, então já é um pelotense, né? É. Considerado. Adoro, né? Pelotas. Ah, que bom. E como é que tu conheceste o nosso personagem, a nossa personagem principal, que é o Francisco Lobo da Costa, nosso mentor?
Eu conheci um pouco da obra do Lobo da Costa através de um livro que foi lançado por ti na época e me foi presenteado pelo nosso amigo Joaquim Monks. Ah, é a obra completa? A obra completa. Até então eu não tinha conhecimento da obra do Lobo da Costa, nada, eu não conhecia nada porque eu desenvolvi minha vida fora do estado, então eu não tinha conhecimento dos autores daqui, nem o Lobo da Costa. Eu havia lido alguma coisa de outro autor, mas não o Lobo da Costa. E aí, quando eu recebi esse livro, eu acho que foi em 2004. 2003. Mas quando eu ganhei o livro, eu acho que foi em 2004. É, sim, ele foi publicado. Nessa época mesmo. Aí que eu tomei conhecimento, li o livro, gostei demais, eu já estava envolvido na poesia, me serviu muito como base de percepção de como escrever. Sim. Eu não escrevo no estilo dele, mas é muito importante o estilo dele. Poemas longos, muitos dos poemas alguns dele são bem longos. É. Não me arrisquei até hoje a memorizar nenhum poema do Lobo da Costa. Mas ainda tem tempo. Tem tempo, claro. E assim, e o nosso Instituto Francisco Lobo da Costa, o nosso sarau, como tu vieste a conhecê-lo? Há um tempo atrás, o ano passado, no começo do ano passado, eu conheci o Mário Campelo, em outros grupos de literatura, e ele havia me feito um convite. Quando ele me viu declamando em outro grupo de poesia, me viu declamando, depois me chamou, disse, mas tu gosta de declamar, tu memoriza teus poemas, tu deveria participar no sarau do Lobo da Costa, no Instituto Lobo da Costa. Eu digo, se eu for convidado, ele disse, não, eu estou te convidando, vai lá que tu é meu convidado. Demorou um tempo, eu não fui no primeiro mês, demorou um tempo, eu acabei vindo em junho do ano passado. E eu conheci o Mário em março. Em junho eu fiz a primeira participação, foi quando eu conheci o grupo. Adorei, amo o grupo, o estilo, o formato do evento do Sarau Lobo da Costa é maravilhoso. Que bom, muito obrigada. Eu gosto muito. E os nossos episódios, tu acompanhas os nossos? Todos. Que beleza! Isso é maravilhoso para nós, especialmente para mim, para o nosso diretor e para o nosso instituto, isso é ótimo. Eu sempre fico esperando que divulgue o próximo episódio. Agora eu não sei qual foi o último, o que eu assisti, o último foi da entrevista com o nosso colega lá, o Mário. O Mário Teve Batti. Outro depois? Houve outro que foi também uma entrevista com o nosso Henrique de los Santos, que também é um poeta pontense, ele é de Punta del Este, e que ele também escreveu uma poesia para o nosso calendoscópio lobiano. Este foi o último que... Esse eu não assisti ainda. Então tem que assistir. Tem que assistir, não posso falhar. Um abraço, Henrique. O Henrique também nos acompanha sempre, né, nos nossos episódios. Então, aqui estamos falando em ti. Um abraço para ti, Henrique. E nos acompanhe sempre nos nossos momentos do Lobo da Costa. Bem, e aí, me dizes uma coisa. Eu soube, claro, o Mário veio conversar comigo e disse, tenho alguém muito bom, que é poeta, que gosta de participar, e eu já o convidei em teu nome, disse, ótimo, endosso, né? Então, ele vai vir para o sarau e realmente vieste, encantaste o nosso público. Obrigado. E continuas encantando, né? Obrigado. E gostaria de saber mais um aspecto aí. Para o Calendoscópio Lobiano 2, né, todo o que a gente pediu? Que os autores fizessem uma poesia ou prosa, né, que tivesse alguma coisa do nosso Francisco Lobo da Costa. Inclusive, poderia ser até comparações entre personagens fictícios com o nosso Francisco Lobo da Costa, mas algum parâmetro relacionado ao Francisco Lobo da Costa. Então, nós tivemos 28 autores, e tu és um deles, que falaram nesse aspecto
Lobiano. E o que te motivou a falar no Francisco Lobo da Costa, no teu poema? Eu considero que o Lobo da Costa tem uma diversidade de temas na obra dele. Ele é um escritor de peças de teatro, ele é um declamador, ele escreveu poemas e tantas outras coisas que sempre tu fala nos episódios, que eu aprendi mais sobre o Lobo da Costa através dos teus episódios. Quase tudo, quase 100% que eu sei dele via os episódios. Que bom! Então, é muito rico escrever sobre ele, é muito farto o palavreado que a gente pode usar, tanto em prosa como em poesia, sobre o Lobo da Costa. Então, eu peguei algumas passagens dele, algumas características dele e fiz uma montagem do poema, porque eu tenho um estilo próprio de construir poesia. Sim, sim. Eu escrevo poesia, rapidamente eu escrevo praticamente todo o tema, que eu chamo a fase de inspiração. Mas depois da inspiração, eu não divulgo nada do que eu escrevo sem passar por um longo período de trabalho de transpiração. E aí eu vou oferecendo palavras daquele texto para mudar o que está ali, para adaptar, para ficar melhor, mais romântico, mais agressivo, dependendo do poema. Sim, claro. Mais contestador, mais... enfim, as características que pode ter um poema. E eu vou oferecendo palavras. Para cada verso eu ofereço algumas palavras, depois isso numa fase de transpiração. Aí eu deixo. Depois eu volto a avaliar quais daquelas palavras que eu posso aproveitar. Então assim eu escrevi também um poema Lobo da Costa, que me deu um pouquinho mais de trabalho pela responsabilidade que eu senti, pelo tamanho que é a instituição, o Instituto Lobo da Costa, quanto representa para a cultura de Pelotas e região. Então eu me senti um pouco desafiado além do normal. Tá bem. Mas nós do Instituto gostamos muito dos nossos queridos acompanhantes e já lobianos, tu já és um lobiano, então nos sentimos envaidecidos e honrados com a presença de vocês. Isso é ótimo para nós. E assim, quando eu também eu dava aula de literatura e de técnica de produção textual, especialmente dissertações ou poesia, etc. Isso que tu dissestes é o que eu dizia para os meus alunos da época. O texto não nasce pronto, né? Se nascesse pronto, alguns queriam, não, eu já vou escrever direto, já está pronto. Aí a psicografia, né? Se já nascesse tudo pronto. Não, ele nunca está pronto, né? Eu também, como tu, até na minha tese, ficava escrevendo, deixava um tempo, vou retornar e vamos trocando. Isso é um processo de produção textual importante, né? Que a gente vai relendo sempre e sempre visando uma melhoria do contexto em si. Então, é assim que a gente tem que escrever mesmo. Eu sempre levo em consideração, eu tenho muito respeito, inclusive eu falo isso no último livro que eu lancei o ano passado, eu tenho muito respeito pela inspiração. Inclusive eu coloquei no livro que a inspiração para mim é a alma do poema ou do texto, a inspiração. Mas nunca ele está pronto ali naquele momento. Pode ser a alma do texto. Sim. Mas depois a gente tem que preparar ele para que ele atinja o apreço do leitor. Porque o leitor que vai dizer se o texto é bom ou se não é. Então eu escrevo muito pensando no leitor. Eu me coloco no lugar do leitor, lendo o meu poema. E por mais que a inspiração tenha sido maravilhosa, eu tenho que trabalhar ele muito para que o leitor também tenha um pouco de encantamento. E que é a satisfação do autor, né? Sim, que o leitor tenha um encantamento com aquilo que ele escreve. Com o texto, claro. Não, mas pode ter certeza, o teu texto é ótimo. Já li, já apreciei. Eu tenho o último, teu livro, e a gente gosta bastante. E já estás mentalizando, pelo menos em termos assim, o novo poema do Calindoscópio Lobiano 3?
Eu já fui provocado hoje para começar a pensar, mas já estou pensando nos últimos tempos que eu tenho que abordar um tema de novo para Caleidoscópio 3. Não sei se eu vou escrever diretamente sobre Lobo da Costa, ou vou fazer um apanhado sobre o Instituto Lobo da Costa. Vamos ver o que eu vou fazer. Também, muito bem, ótimo. Nós agradecemos. Tudo relacionado ao nosso Francisco Lobo da Costa é um motivo para o nosso livro. Então, isso aí é fantástico, é ótimo, né? Quem sabe escrever também um poema para Elvira. Ah, claro, a Elvira se posicionando na sociedade com tudo que ela sofreu e viveu, a pouca vida, pouco tempo de vida que ela viveu, mas a importância que ela tem para todo esse contexto. Sim, é um tema desafiador. Sim, ela está aí, ó, do lado, tá aí, está nos acompanhando, isso mesmo. Bem, e agora nós vamos, então, passar para o aspecto teu poema. Então, nós gostaríamos que se tu poderias... Eu sei que o Darcy adora declamar, né? Ele declama e com muita força e vibrante, entusiasmo. Isso tu transmite para todos que te escutam e estão ali te apreciando, né? Te assistindo. Então, eu pediria, então, se possível, que declamasse para nós o teu poema que está, e vocês podem acompanhar, até quem tem o livro, né, do Caleidoscópio Lobiano 2, na página 41, onde o nosso querido poeta Darcy Cunha fez, né, com muito zelo, carinho e inspiração esse poema. Então, vamos passar para isso? Antes de declamar o poema, eu gostaria de fazer um relato sobre o porquê que eu acabei pegando esse ritmo de memorizar os textos para declamar. Eu participei de cursos de poesia, cursos e grupos de poesia em Campo Grande, quando eu morava lá, onde no nosso grupo era proibido ler. Ah, sim. Então a gente, quando memorizava, se apresentava no grupo. Se não dava tempo de memorizar, não se apresentava, mas não ler. Então isso foi pegando, e hoje eu me sinto muito à vontade para memorizar alguns textos. Ah, que bom. E não me sinto à vontade para ler. Sim. Enquanto eu estou declamando, eu não me sinto à vontade. Ah, tá bem, isso é ótimo, né? Declamar sem ler é ótimo. Mas, às vezes, as pessoas tu já estás, assim, digamos, exercitado no aspecto de memorização, de poema e leitura e apresentação, né? Interpretação. Mas alguns têm problemas na memorização, então, por isso que nosso sarau, nós abrimos para a leitura ou para a interpretação através da declamação, né? Etc. Mas tudo é viável. Tudo. Bem, para quem não ainda, algum que está nos assistindo, sem ter assistido os demais episódios, o que vem a ser um sarau? O sarau é sempre um evento, né, uma festa, né, em que a gente apresenta música, poesia e depois há uma pequena confraternização. Então, isso já acontecia, né, no século XIX e até antes disso. O nosso Francisco Lobo da Costa, a Elvira também, participaram de muitos saraus, inclusive na casa da Elvira. A família Arruda, que era uma família abastada, gostava dos saraus. Então, o Francisco sempre era convidado para abrilhantar esses saraus. E no sarau o que havia? Havia música, né? Poesia e também uma união entre os participantes através de salgadinhos, de doces, etc. E é o que a gente atualmente e já há vários anos estamos fazendo. O nosso instituto esse ano vai completar 9 anos de instituto.
no dia 7 de julho, nós vamos ter, nessa semana, que se coincide com o aniversário de Pelotas, nós vamos ter sempre o nosso jantar de aniversário. E já estás convidado. Obrigado. O outro que aconteceu eu não participei. É sempre muito bom. O Francisco Lobo da Costa geralmente aparece lá, através de alguns outros poetas que encarnam o Francisco, e a gente tem um diálogo com ele, é sempre bem agradável, né? Ele é muito bem-vindo. Sempre foi. E será. Então agora vamos ouvir o nosso querido Darcy Cunha com o poema. Um poema mais outro, dramaturgia de elevada beleza. Versos de um jovem apaixonado deixavam o mundo encantado, reafirmando sutilezas. Seus amores ou personagens em cotidianas vias sofriam, em seus peculiares sentidos, sem serem sequer entendidos por plateias que o aplaudiam. Fez juras de amor às artes, na saúde e na doença, na fortuna ou na pobreza, em sua alma a nobreza espelhava a diferença. Brindou amigos com versos, de um coração puro nascidos. Foi amado, amou loucamente, dedicou a Elvira somente o melhor dos seus dias vividos. Deixou legado incontestável, apreciado de costa a costa, frutos de momentos singulares, do imortal poeta dos bares, Francisco Lobo da Costa. Então, gente querida, gostaram do nosso querido poeta Darcy Cunha? Eu adorei. E a declamação foi ótima, maravilhosa. A realização do poema já foi perfeita e a declamação também. Só podia, né? Bem, então, agora nós ficamos por aqui. Espero que vocês sempre nos acompanhem no nosso Momento Lobo da Costa. Vamos ter outros autores do nosso Calendoscópio Lobiano 2. E antes de encerrar, eu quero dar um pequeno aviso. Nós, do Instituto Francisco Lobo da Costa, agora, neste ano de 2025, não estaremos mais no Clube Caxiral, porque o clube entrará, após o carnaval, numa reforma do seu telhado frontal. Então, ele vai ficar fechado só para a reforma dessa parte importante, né, da construção. E então, nós estaremos, durante todo o ano de 2025, no Instituto São Benedito. O Instituto São Benedito, ele fica na Praça da Catedral, né, bem na frente ali. Conhece o Instituto São Benedito? Ele fica entre as ruas Anchieta e Félix da Cunha, mas bem na frente da Praça da Catedral. Ali é a entrada principal do São Benedito. Há duas entradas, uma pela Félix da Cunha e a outra pela praça ali da Catedral. E é ali que nós vamos estar. O nosso primeiro sarau deste ano vai ser no dia 25 de março. Eu reforço março, porque nós já estamos publicando isso e alguns estavam dizendo, mas que pena, fevereiro eu estou ainda viajando. Não é fevereiro, é em março que nós vamos retornar com o nosso mais um sarau do Francisco Lobo da Costa, no dia 25 de março de 2025. Então, era esse o aviso que eu gostaria de dizer e já convidar que já fiquem pensando em participar, ou com poemas, ou então só assistir, etc. Nós vamos seguir esse critério, vamos ter uma boa música, lindos poemas, o Darcy vai estar conosco lá, se Deus quiser, né, Darcy? E o nosso encerramento com um lindo
uma linda confraternização com salgadinhos, doces, e ainda está calor e com refrigerantes. Então, esperamos vocês lá. Bem, também eu peço a vocês que curtam o nosso episódio, que coloquem algum comentário, é sempre bom, né? Elogie o nosso querido poeta aqui, que fez uma apresentação linda, né? Então, conversem conosco através do episódio. Alguns conversam, pedem e a gente satisfaz. Então, obrigada a todos, um beijão muito grande, fiquem com Deus e até o próximo episódio.